E aí, gente, tudo bem com vocês? Apareci aqui finalmente para falar algo relevante sobre o meu primeiro assunto aqui no YouTube, depois do meu primeiro vídeo ser uma divulgação um pouco duvidosa. Mas eu quero falar algo que tem tocado meu coração esses dias de forma muito explícita. Eu acredito que seja muito relevante não só para mim, como foi ter esse estalo, mas pra gente que tem vivido no automático, nessa vida tão corrida que foi apresentada pra gente como ideal, e você acaba se perdendo, às vezes, em um personagem que não é seu, tendo que dar conta de uma coisa que você não consegue, e a gente esquece os princípios que precisam ser estabelecidos na criação. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje, pra mim, pra você que tá ouvindo, é: por que a gente é cristão? O que motivou o nosso coração a nos intitularmos ou recebermos esse título de cristão? Eu acredito que vai muito mais além do que a gente acredita ser, do que parece ser. Quando você olha para as escrituras, que foi a base com que o Senhor deixou para a gente ser guiados, a gente entende que a gente tem vivido uma vida diferente do que deveria ser. Porque o sistema de trabalho, o sistema de resultados, de corrida, também chegou dentro do nosso meio. E isso tem nos paralisado também. Porque a gente não precisa fazer aquilo que não é necessário, a gente precisa fazer o que já foi feito. Não dá pra gente poder inventar, não tem por que a gente inventar, é só você fazer o que já foi feito, estabelecido. Mas a nossa visão tem ficado cada vez mais turva em relação a isso. A produtividade em excesso, até mesmo no nosso meio como cristão. Mas o assunto nem é sobre isso. É sobre nosso coração voltado para Cristo, como Cristo é. Esses dias eu estava num momento de oração e eu estava falando com Deus sobre muitas questões, sobre minha própria vida, sobre de fato o cristianismo. E a base para minha oração foi um louvor do Alessandro Vidas Boas, que fala sobre Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E fala sobre a beleza, qual a beleza que eu ainda não vi, né? E a minha base para minha oração foi exatamente isso. O que a gente não conseguiu ainda contemplar de Deus? O que falta para a gente poder contemplar de Jesus, que não enche nossos olhos com tanta alegria, com tanto desejo? E essa foi a base para minha oração. E ao decorrer da oração, Deus falou algo muito forte no meu coração, que na verdade me quebrou em milhões de pedaços. Me fez ver o quão imunda e o quão pecador eu posso ser. E quão terrível é até mesmo meus atos de justiça. E Deus falou para mim assim que até as coisas boas que eu faço, até as atitudes boas que eu tenho, tudo aquilo que eu faço que é o positivo, que é bom, tem resquício de ego. Tem resquício de glória, não a glória de Deus, mas a minha própria glória. Tem um resquício humano, carnal, de eu consigo fazer e eu sou muito boa fazendo. E a Bíblia diz em Isaías que até os nossos atos de justiça perante o Senhor, as coisas boas que a gente faz, para Ele é como se fossem trapos de imundícia. E aí eu fiquei pensando sobre minhas próprias atitudes e o que me moveu, qual foi a motivação do meu coração para eu fazer a coisa certa. Será que foi porque eu precisava fazer a coisa certa? Ou porque dentro dessa coisa certa existia um ego que não estava sido revelado? Que veio à luz quando o Senhor me trouxe a revelação de que até mesmo as coisas boas que a gente faz, a motivação às vezes não é uma essência divina, mas uma essência carnal. Isso me pegou porque a gente é assim. Às vezes você faz uma coisa justa e aí você fala, uau, eu sou muito justo. Só que essa justiça que você fez, no fundo, não foi uma justiça
porque você é uma pessoa íntegra ou porque você quer que a justiça seja estabelecida, mas porque você tem um ego disfarçado. Você consegue entender como que a gente precisa de Cristo para que até isso venha a ser moldado em nós? Porque em Mateus fala que os limpos de coração verão a Deus. Então, a gente tem que ser limpo de coração para poder ver Deus. E o ego, ele nos afasta desse propósito de vermos a Deus. Porque o ego coloca a gente no centro como a atenção principal. Coloca as nossas motivações e o quão bom podemos ser, o quão bom é quando a gente faz algo. Só que isso não tem a ver com Cristo, tem a ver com a gente. E numa cultura onde o homem tem sido o centro de tudo, onde você precisa ver você primeiro e depois você vê o próximo, onde você precisa se amar primeiro para depois você amar o outro, onde você precisa sempre pensar em você e as suas motivações, e o cristianismo acaba sendo esquecido de fato, porque o cristianismo é a gente doar em prol de outra vida, é a gente se considerar o outro maior do que nós, é a gente poder andar 2 milhas se necessário, e mexe com quem somos, seres humanos, dependentes de algo supremo e maior que nós. Então, de fato, a minha motivação para fazer esse vídeo é que você seja impactado tanto quanto eu fui quando eu ouvi isso de Deus. Que até as coisas boas que eu faço, a motivação não está certa. A motivação não é Cristo, a motivação não é que o Senhor venha a ser conhecido, mas a motivação é que de fato eu seja reconhecida, que o meu ego seja inflado, que eu seja vista. E às vezes inconscientemente você faz isso. E quando eu falo sobre isso, não é algo abertamente, mas às vezes no seu inconsciente existe esse ego e essa soberba por se achar algo maior. Então que o Senhor possa conduzir o nosso coração para esse lugar onde a gente encontre satisfação no Senhor, onde o nosso ego seja de fato esmagado e Cristo possa reinar na sua plenitude em graça. Que o Senhor toque seu coração, assim como Ele tocou o meu, e que possamos voltar os nossos olhos para o cristianismo puro e simples, que é Cristo, o próprio Cristo encarnado. Então, o próprio Deus encarnado. Cristo é tudo. E à medida que nós nos dispusemos a ouvir a voz do Senhor e segui-lo, a gente vai ter que deixar o nosso ego para trás. Porque nós lutamos todos os dias com o nosso ego. Então é isso. Eu espero que você tenha ficado até o final desse vídeo. E se esse vídeo tocou seu coração, saiba que o Senhor é a motivação para que isso aconteça. E que assim como Ele tocou no meu coração, me trouxe clareza a algo que não era claro, Ele também traz clareza no seu coração. Um beijo.